os filhos de Israel se frutificaram, aumentaram muito, multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu dele. Glória. 8. E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a Deus. Essa semana, entre algumas coisas que o Espírito Santo veio conversando comigo, e essa palavra ela ficou muito viva no meu coração. E eu ia enviar essa palavra para alguém, na verdade para um casal aqui da igreja. E eu não enviei. Pensei que não era o tempo de enviar, não enviei. Mas hoje essa palavra ficou muito viva que no domingo eu precisava ministrar essa palavra. E para minha surpresa o casal está aqui. E eu entendo que essa palavra não é só para esse casal, mas é para esse tempo. Porque a gente conhece a história. A fome na terra. José já estava no Egito. Não que queria, mas por causa de circunstâncias de alguém que o enviou para lá. Na verdade foi vendido para o lugar. A fome cresce, José é um agente de salvação para aquele tempo. José é alguém que é usado por Deus e ele reconhece isso. Que quando ele está conversando com seus irmãos e a ficha cai de quem ele é, ele diz: vocês intentaram algo contra mim, mas o Senhor me enviou na frente para prover livramento. A gente precisa entender, e deixa eu abrir um parênteses aqui, que toda pessoa que Deus quer usar como provedor para uma nação, toda pessoa que Deus quer usar como provedor para aqueles que o cercam, como diria um bom assembleano, os pioneiros, todo pioneiro vai sofrer mais. Daqui a alguns anos, se Jesus não tiver voltado ainda, Ariela, quando tiver os seus filhos, e ela vai olhar para a geração dela, vai circular e ter todos os benefícios como um cidadão português. E ela vai olhar para trás e ela vai dizer assim: como que eu cheguei até aqui e posso ter esses benefícios? É porque um dia papai e mamãe deu a louca. Passou sufoco, sacrifício, sacrificou algumas coisas, como eu e você sacrificamos. E quando a gente para ouvir a história de imigrante, as histórias são muito parecidas. Deixa o pastor falar algo para você. Você não é o único que sofre com a imigração. Você não é o único que enfrenta problemas no processo migratório. Às vezes você vê pessoas hoje sorrindo, mas você não sabe o que ele passou para estar hoje com a vida estabilizada aqui em Portugal. E por que eu estou falando isso? Porque José é esse tipo de cara, é um cara que foi um pioneiro. Então ele passou por diversas dificuldades para que a sua família, quando chegasse ao Egito, pudesse usufruir de um bom lugar. José chega como escravo, mas a família chega como convidado. Porque para alguém chegar como convidado, alguém precisou sofrer e passar alguns processos muito difíceis. E entenda, os pioneiros sofrem mais, mas também eles usufruem de coisas que outros não usufruem. Eles chegam a lugares e terão histórias para contar de que outros não terão. Então, se você está vivendo uma fase de pioneiro, está vivendo um processo, deixa eu liberar uma palavra de
Deus para a tua casa, para a tua vida. Alegre o teu coração. Alegre o teu coração. Porque você está sendo o agente de Deus para mudar uma geração que vem após você. Alegre o seu coração. Porque o Deus a qual servimos, Ele é um Deus geracional. A gente vê que a história começa em Abraão, mas ela não para em Abraão. Ela vai até, ela continua em Isaac, continua em Jacó, e está aí até hoje. A história que Deus está escrevendo acerca da minha e da tua vida não para em você. O que Deus está fazendo através de mim e você, quando você fechar os olhos, entenda isso. Isso é renovador de alma, porque quando você fechar os olhos, as promessas de Deus não acabam junto com você. Ei, precisa ficar claro isso para nós. O que vivemos hoje são promessas que foram feitas a pessoas que já passaram e vieram antes de nós. São pessoas que derramaram lágrimas nessa nação. E hoje eu e você estamos aqui vivendo bem, porque alguém um dia gastou tempo em oração para que eu e você estivéssemos aqui hoje. E eles chegam como convidados no Egito, se multiplicam, ficam grandes naquele lugar. Mas uma coisa que a gente precisa entender, e grave isso: Egito, para aquele tempo, era lugar de escape. Não tente fazer do lugar de escape moradia permanente. Se eu fosse dar um tema a essa mensagem, seria isso: não tente fazer do lugar de escape moradia permanente. Porque no lugar de escape você vai multiplicar, cara. Vai. O texto é claro, eles multiplicaram, cresceram. Cara, a terra se encheu tanto deles, que quem está... Entende isso, por favor, olhe para cá. Às vezes quem está vivendo o crescimento e a multiplicação não consegue perceber o quanto está crescendo e multiplicando. Às vezes quem está vivendo o processo do crescimento não consegue entender o quanto as suas atitudes naquele lugar estão frutificando. Mas é só um lugar de escape. Não é um lugar permanente. Quando nós insistimos em ficar no lugar onde Deus levantou para que seja o nosso lugar de escape. Algum tempo atrás, eu e minha esposa, e a igreja viveu isso, alguns irmãos não sabem mais. O dono do lugar onde estávamos se levantou contra nós. E começou uma perseguição. Alguém que era agradável e amigável se tornou um inimigo. Pastor, não pode, mas por que isso? Ei, Deus vai levantar alguns faraós na tua vida para te empurrar para fora do lugar de escape. Lugar de escape não é lugar para permanecer. Lugar de escape é lugar de passagem. O problema é que muitos de nós fazemos moradia porque o lugar de escape se tornou um lugar confortável. Olhando para nós como igreja, era um lugar onde o aluguel já não nos oferecia nenhum desafio. No começo ofereceu. No começo era uma loucura pagar um aluguel de 600 euros. Mas chegou uma hora que se tornou confortável. E seja sincero, quem quer sair de um lugar confortável? Ei, deixa eu liberar uma palavra aqui. Talvez o emprego que você está hoje está confortável, mas não é o lugar que Deus te chamou para estar.
Até porque esse lugar está impedindo de você realizar para o Senhor aquilo que você mais gosta. Mas o lugar está confortável. Mas o lugar está estável. Pastor, você não está entendendo. Eu estou ali e eu estou realizando coisas que eu nunca consegui realizar aqui. Eu estou ali e eu estou... Pastor, eu comprei até um iPhone. Pastor, eu comprei um carro. Pastor, você não está entendendo. Ainda não é o carro dos sonhos, pastor, mas eu comprei. Ei, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: ainda que o lugar de escape esteja fazendo você multiplicar, ainda que o lugar de escape esteja fazendo você frutificar, não permaneça, porque Deus tem mais para a tua vida. Ainda que esteja confortável, gente. Gozen estava confortável demais. O povo crescendo, multiplicando. Porque já viu aquela canção que a gente canta? Tudo que eu tocar, abençoado. A prosperidade não está no lugar, a prosperidade está na pessoa que está no lugar. Olhe para suas mãos. A prosperidade está aí. Os filhos de Deus, aonde tocam, tudo prospera. E aí a gente se encanta muitas vezes com isso. Em estar no lugar onde estamos prosperando e multiplicando. E aí a gente quer fazer acampamento permanente. Mas a promessa de Deus para o povo de Israel é dar uma nação. Ei, eu vim aqui nessa manhã para relembrar o que Deus prometeu a você. E por mais que seja incrível o que você está vivendo hoje, Deus, hoje eu estou parecendo muito aqueles pregadores de coach, sabe? Mas é o que eu esqueci no meu coração. Eu não posso fugir do que está sendo revelado a mim. Deus tem mais para você. Eu vou repetir isso até você acreditar. Deus tem mais para você. Deus tem mais para você. Aí a Bíblia diz que eles estão lá bem demais. E é interessante que quem está ao redor e vendo o crescimento está começando a ficar com medo do crescimento. E sabe o que é uma coisa que me desespera? É que quem está crescendo não tem noção do quanto está crescendo, de quanto, porque o texto diz que eles estão ficando, eles estão se fortalecendo. Eles estão fortalecendo, mas não percebem. É igual, mal comparando, é igual na casa do meu patrão tem um cachorro, um pastor belga. Essa semana mesmo ele foi brincar com a filha mais nova e ele passou e derrubou a criança, porque ele não tem noção da força que tem. Às vezes nós estamos vivendo situações. E por favor, eu não quero aqui ser alguém que vai encher o seu ego. Não é sobre encher o seu ego, mas é entender quem você e eu somos em Cristo. Porque sozinho você não pode nada, você não tem nada. Mas em Cristo nós podemos, dentro do plano eterno, todas as coisas. E a gente não nos movemos porque estamos com uma sensação de pequenez.
A gente olha para a gente e a gente não consegue enxergar o Deus que está em você. Porque quando você começa a enxergar o Deus que está em você, não há barreiras que fiquem de pé na tua frente. Se a gente tiver noção, é por isso que você está vendo gente que no mundo espiritual está voando, no mundo carnal também está voando, nos negócios estão voando, é porque eles já perceberam quem eles são em Deus. Eu tenho dito para o Senhor, eu não aceito que ninguém entre nesse ambiente e vá embora doente. Todo domingo que eu entro aqui, e eu vou liberar essa palavra, se tu está sentindo dor, a dor vai ter que sair agora em nome de Jesus. Não, irmãos, a gente precisa entender isso. Os sinais seguirão aqueles que creem. Se eu creio é porque eu acredito. E se eu acredito e irmão, porque tem hora que a gente está orando por coisas que já nos foi dado autoridade. Jesus, quando pegou os discípulos e os enviou, Ele os deu a autoridade através do Espírito Santo que está em mim e está em você. Então você está orando por coisas que Deus está dizendo, só estabeleça, coloque a mão e estabeleça, porque eu sou contigo. Aleluia. É sobre um lugar que já não suporta mais você. É sobre um lugar que Deus não te chamou para ficar permanentemente. Você já imaginou se Elias fica o tempo todo lá à beira do ribeiro? Ei, o ribeiro é passageiro. Quem não quer comer pão? Se é o apóstolo, então carne todo dia. Imagina, apóstolo. Beira do ribeiro, dieta carnívora. Todo dia. Corvo trazendo carne, tu bebendo água. Elias deve ter ficado. Se praticou algum exercício ali, ficou marombado. O cara deve ter ficado com a saúde de ferro. Até que o ribeiro secou. Porque o lugar do escape é passageiro. Aí ele sai do ribeiro e vai para a casa de uma viúva. A casa da viúva também é passageira. Por mais que a multiplicação esteja acontecendo, por mais que o azeite esteja se multiplicando, é passageiro, não é para ficar lá para sempre. É tempo da gente começar a avançar em direção à promessa que Deus tem para mim e para você. É tempo de nós olharmos para as situações e dizer, Senhor, obrigado, porque se eu estava estagnado, essas circunstâncias estão me empurrando para perto da onde Deus quer que eu esteja. Aí é por isso que no seu trabalho, onde estava tudo bem, começa a levantar aquele supervisor. E aí sabe o que você diz? Ele é endemoniado, né? Não, está cheio do Espírito Santo sendo usado por Deus para te tirar do lugar onde Deus não quer que você permaneça mais. Ele não olhe para ele como um endemoniado, olhe para ele como um agente do Espírito Santo, levando você a sair do seu lugar de conforto, porque Deus tem mais para você. Canaã é logo ali, não estacione no Egito, ainda que o Egito esteja dando boas coisas. Está na hora da gente avançar, gente. Está na hora da gente conquistar, gente. E até quando a gente vai ficar ali no será? Até quando a gente vai ficar ali, mas meu Deus, está na hora da gente verdadeiramente começar a viver por fé e não por vista. Porque o justo viverá pela.
fé é o quê? Firme. É o firme fundamento daquilo que não se eu não estou vendo, mas no reino espiritual já está pronto. Eu não estou vendo acontecer nada aos meus olhos, mas no reino espiritual já está pronto. Eu não consigo perceber ainda, os meus olhos carnais ainda não veem, mas os meus olhos espirituais já enxergam a mão do Eterno se movimentando em meu favor. Eu ainda não consigo apalpar, mas no mundo espiritual aquilo que tem. Entenda isso, por favor. Aquilo que Deus te prometeu no reino espiritual já está pronto. Eu estou falando isso aqui. Você já não era mais para ter contrato de trabalho faz tempo? Sabe, apóstolo? Tem gente aqui que não era mais para ter contrato de trabalho já faz tempo. Ei, olhe pra cá. Tem gente aqui que já era para estar dizimando. Mas esse medo que te prende, será que Deus vai ter que levantar um faraó nesse lugar para que você saia dali? Ei, vamos se movimentar de acordo com o que, irmãos, o que o céu está fazendo. A gente precisa estar com os nossos olhos nos céus. Qual foi a promessa de Deus que está na sua vida? E por que você está tão estagnado nesse lugar? Ei, não importa como você começou. Olha para cá, deixa eu falar uma coisa para você. As palavras que foram liberadas dos seus pais não limitam você. Ei, não me interessa o que você cresceu ouvindo. Não me interessa a sentença que seus pais ou seus familiares liberaram sobre a sua vida. Nesta manhã, eu quero lembrar você que em Cristo foram feitas novas todas as coisas. Ei, entenda isso. A cruz do Calvário liberta você de toda sentença e de todo peso familiar. Você precisa se libertar dessa mochila familiar e começar a viver as promessas de Deus na tua vida. Mas meu pai, não, irmão, eu sei tudo isso. Talvez você vai ter que precisar procurar um psicólogo, eu não sei. Porque a gente está assim, não, Deus resolve tudo, não. Mas se você tem problema cardíaco, onde você vai? Então se você está com algum problema, você tem que ir aonde? Essa semana eu conversava com um pastor, que ele está vivendo um momento muito difícil. Ele falou assim: pastor, um sentimento começou a me dominar e eu tive que fazer uma consulta com um psiquiatra. Psiquiatra não, psicólogo. Porque se Deus deu inteligência ao homem para te ajudar a sair de algumas situações, e a gente quer ser espiritual onde não deve ser, irmãos. Ei, se você tem problemas com coisa dos seus familiares, você vai ter que procurar um psicólogo para romper isso. Não, é sério. Eu posso orar junto com você. Eu posso, entenda, por favor, eu não estou me isentando das minhas responsabilidades como pastor, não é isso. Mas eu posso discipular você da forma que for. Mas vai ter coisas que você vai precisar procurar um profissional para que abra a sua mente, para que você possa chegar a esse lugar. E não é sobre não ser cristão ou não ser espiritual. Ei, olha para a pessoa.
vejo um homem. Eu vejo alguém com psique. Eu vejo alguém que tem problemas no sentido de que quando enfrenta algumas coisas tem os seus medos, as suas dúvidas. Eu não estou olhando aqui para um Superman. Quando eu subo aqui eu não me torno um Superman, é minha esposa Mulher Maravilha. A minha filha não é a super criança, ela é uma criança normal. Eu sou um ser humano normal, com os mesmos problemas que você, com as mesmas dificuldades que você. Eu só aprendi a reconhecer os lugares onde eu preciso de ajuda. E eu preciso canalizar aonde que eu preciso de ajuda, gente. Às vezes a gente está aprisionado no Egito porque a gente tem medo de se abrir com alguém e pedir socorro. Ei, olhe para cá, deixa eu falar uma coisa para você. Ainda existem profissionais bons que vão te direcionar no caminho certo. Ainda existem homens e mulheres de Deus que vão te direcionar no caminho certo. Não tenha medo de se abrir, gente. Não é se abrir para qualquer um, mas você precisa se abrir com a pessoa certa. Se eu estiver errado, alguém me corrija, mas até o psicólogo tem um psicólogo. Falei alguma besteira? Ele ouve tanta história que ele precisa contar a história dele para alguém, gente. E você está aí achando que é o Superman. E aí a gente está preso em lugares que a gente não consegue dizer: ei, eu preciso de ajuda. Mais forte é a mais forte. É aquela que consegue reconhecer que precisa de ajuda em uma coisa. É por isso que, meu amigo, hoje antes de começar o culto, eu sentei ali com o apóstolo e falei: apóstolo, preciso conversar. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você que não é para me engrandecer, é só para te exemplificar. De segunda a sexta, todos os dias de manhã eu estou aqui orando, irmão. A oração não me isenta de pedir ajuda. A oração não me isenta de ter que levantar a mão e dizer: há uma frase que eu guardo comigo: é melhor pedir ajuda do que morrer sozinho. Não sei nem por que eu entrei aqui, não tinha nada a ver com o que eu pensei em ministrar. Mas o Espírito Santo está falando sobre isso, gente. A gente precisa avançar. Não é tempo mais de ficarmos com âncoras em lugares que têm aparência de lugares seguros. Não é tempo mais de nós estarmos com os nossos alicerces firmados em areias. Ei, o Egito foi só um lugar de passagem, está na hora de avançar para Canaã. Ei, o Egito foi muito bom, a providência foi ali, foi ótima. Você chegou ali pequeno, multiplicou, Deus fez você crescer, fez você multiplicar, fez você se fortalecer, mas está na hora de você romper. Está na hora de eu e você rompermos. Está na hora de eu e você avançarmos. Está na hora de eu e você largarmos, talvez, esse lugar de tanta suposta segurança. Quem lembra de Pedro? Irmãos, eu trabalhei embarcado. E se tem uma coisa que a gente aprende, que por mais que o navio esteja pegando fogo, o problema, o lugar mais seguro em alto mar é dentro do navio. Quem trabalha embarcado sabe disso, que eles falam: cara, só abandone o navio em última instância. Porque em alto mar, o lugar mais seguro para se estar é dentro do navio. E eu vejo um Pedro no meio do mar, o mar revolto, uma confusão danada,
vem um homem caminhando na sua direção, que depois eles vão saber e essa pessoa vai se identificar como Jesus. E há 12 homens dentro do barco numa histeria total, que a Bíblia diz que eles estavam gritando de medo. E eu já falei isso aqui, irmãos. Mulher gritando é uma coisa. Você já viu como homem gritando de medo é feio? Você já ficou perto de um homem, falando de um homem macho, gritando com medo? Que nego. Porque o homem, você já percebeu, o homem segura o choro até a última. E aí quando ele fica, você já viu que ele fica assim, ó. Mas comigo não. É um negócio esquisito, irmão, é feio de ver. Aí eu fico imaginando 12 homens com medo no meio do mar. Alguém se aproximando, um vulto, porque eles não conseguem reconhecer por causa do tempo fechado e a tempestade. Está vindo no meio do mar, e o lugar mais seguro para se estar é o lugar onde eles estão. E aí há uma voz do meio do vulto dizendo: ei, não temas, sou eu. E aí no meio dessa loucura toda, desse ambiente louco que está acontecendo, tem um que grita: se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Irmão, pode ter quantas pessoas estiverem no ambiente, mas só vai viver o incrível e extraordinário aqueles que tiverem coragem de acreditar que é Ele que está se movimentando em meio à tempestade. Às vezes nós estamos no mesmo ambiente, tem pessoas que pegam aquela palavra e vão viver aquela palavra loucamente, e quem está ao redor diz: é maluco, você é doido? Como é que é Jesus, rapaz? Nós deixamos Jesus lá em terra, a gente está aqui no meio do mar, vem um vulto no meio das águas gritando, dizendo: vem, você vai. Irmãos, eu não sei, eu gosto de olhar para a Bíblia como alguém que lê livros, e a imaginação voa. E eu fico imaginando os outros discípulos tentando segurar Pedro. E lembra quem é Pedro? É aquele loucão que andava com a espada. E tu acha que os outros discípulos não sabiam que ele andava com a espada? E os outros disseram: Pedro, não vai não. Pedro, você nem tem certeza se é ele. Não vai. E Pedro está dentro do barco, isso sou eu conjecturando. Eu conheço essa voz. Porque para quem convive com Jesus, é impossível não reconhecer a voz dele. Eu conheço essa voz. Irmão, o que a Bíblia descreve sobre Pedro, não vem com essa história que Pedro saiu do barco assim, ó. Imagina a minha esposa saindo do barco. Desse jeito, já viu? Ela tá bom. Um salto. Irmãos, um barco para caber 12 pessoas não podia ser um barco muito pequeno. Eu não estou falando de um barquinho minúsculo que você com um passo você bota os pés por cima dele. Não tem como. Para caber 12 pessoas tem que ser um barco. E para estar aguentando o nível de tempestade que eles estavam enfrentando, precisava ser um barco grande. Irmãos, eu acredito e creio. Pedro meteu a mão na borda do barco e se jogou. Porque quem ouve e acredita se joga na palavra que ouviu. Porque não é o me lançar que me segura, mas é a palavra que foi liberada acerca da minha vida que me segura no lugar onde andar. Ei, eu não estou caminhando sobre somente aquilo que, irmão, porque tem hora que a gente dá passos sem acreditar, não é, apóstolo? Tem hora que a gente dá passo, irmão. Se tem um negócio que o pastor tem, é dar uns passos sem acreditar muito. Mas o nível de experiência que nós adquirimos ao andar com Deus nos faz acreditar que mesmo que eu não acredite, Ele é fiel para cumprir o que disse. E eu não vivo sob uma...
Tem hora que eu já, irmão, é sério, de verdade. Eu já não vivo mais sobre aquilo que eu acredito. Eu vivo sobre aquilo que Ele me disse. Porque se eu tentar limitar a ação de Deus sobre aquilo que eu acredito, nem do Brasil eu tinha saído. Irmãos, eu vejo Pedro dando uma de louco e pulando para dentro do mar. E incrível, quando ele pula, irmãos, talvez, entenda. Talvez Pedro pensou, eu vou me jogar, vou afundar um bocadinho, vou nadar uma certa parte. Mas a Bíblia diz que Pedro se lança e caminha sobre as águas. Humanamente falando, é impossível. Vou trazer para nós como igreja. Humanamente falando, é impossível manter esse lugar aqui aberto. Mas porque nós acreditamos na palavra que foi liberada sobre as nossas vidas, nós caminhamos naquilo que Jesus nos prometeu. E Pedro caminha, e é interessante que está todo mundo que está dentro do barco. Irmão, não vem com essa história. Não. Você acha que todo mundo acreditou que Pedro ia conseguir andar? A galera do que vai dar errado está ali, irmão. Eu não sei a proporção, porque a Bíblia não diz da torcida, mas quem torcia vai dar certo, quem vai dar errado, não sei qual é a proporção. Mas ao seu redor sempre vai ter aqueles que vão dizer para você, não vai que vai dar ruim. Não pula não, é melhor ficar aqui. Não vai. Não vai, deixa que vem. É mais confortável deixar chegar, não ir. Mas se você quer viver o que ninguém está vivendo, você vai ter que fazer aquilo que ninguém está fazendo. Se você quer viver aquilo que Deus te chamou para viver, você vai ter que dar passos acerca daquilo de pessoas que estão ao seu redor, que estão andando com você e não acreditam. Porque apesar de todos ouvirem a mesma palavra, só um acreditou na palavra. Porque todos ouviram. Não temas, só eu, mas só um ouviu. Vem. Porque foi aquele que disse, se és tu. Bom, está na hora da gente começar a ser um pouco mais ousado espiritualmente falando. Está na hora da gente ser um pouco mais ousado e dizer, Senhor, se essa palavra está sendo liberada sobre a minha vida, me faça viver essa palavra. E entenda isso, e dar passos em direção a esta palavra. Ei, não é mais tempo de ficar parados. Ei, não é mais tempo de estar estagnados. Irmão, eu não sei você, mas você está esperando o quê? A aposentadoria vir para você viver aquilo que Deus chamou para viver? Ei, está esperando o quê? Você está esperando os seus filhos se criarem para você viver aquilo que Deus chamou para viver? Ei, diga para a pessoa que está do seu lado, o tempo é hoje, a hora é agora. Não, o tempo é hoje, a hora é agora. Não, você precisa dar passos em direção àquilo que Deus te chamou para fazer. Porque senão você vai ficar lá. E aí tem aqueles que dizem, quando Pedro afunda, aí vai falar, eu não disse que ia afundar. Sempre vai ter alguém, gente. Mas se você afunda, ainda que crie dúvidas, porque o seu foco saiu de quem te amou e você começou a olhar para as circunstâncias que te rodeiam, porque é o que a Bíblia diz, que Pedro começou a olhar para o vento e para o mar. E aí ele começa a afundar. E eu não sei você, mas a Bíblia diz que Jesus estendeu a mão e o levantou.
Você viu que ele só parou para prestar atenção ao redor quando ele já estava longe do barco, mas já estava perto de onde ele foi estar? E a gente, às vezes, a gente está tão perto da linha de chegada e a gente começa a duvidar daquilo que Deus nos chamou para fazer, gente. Às vezes a gente está um passo daquilo da construção do propósito que Deus tem, e a gente para e começa a olhar para as circunstâncias que são totalmente adversas, e a gente tira o foco do que Jesus falou. E nessa manhã Jesus me trouxe aqui para dizer: ei, não perca o foco, continue olhando para mim e continue caminhando sobre o impossível. E entenda, na hora de voltar para o barco, Jesus não pegou Pedro no colo. Ele voltou caminhando. E agora quem viu você sair e voltar e duvidou daquilo que você estava fazendo em Cristo, vai ter que reconhecer que foi loucura. Mas você viveu algo que eles nunca irão viver, porque você resolveu acreditar na palavra que Deus está chamando. Irmão, vai ter coisa que nós iremos viver que as pessoas vão dizer: cara, por que eu não fui antes? Por que eu não pulei lá? Por que eu não pulei junto com Pedro? É a coisa mais louca que tem. Estar vivendo na obediência e pisando sobre palavras proféticas é o lugar mais louco, mas mais seguro do mundo. Você já viu aquela ponte que acho que é no Japão que tem, você tem um elevado assim que chama todo de vidro? Já viu? Bom, eu não sei, deve ser loucura andar ali. Tem Cacilhas também. Cacilha tem também? É um pedacinho só, mas tem. Anda. Ela passa por fora, ela tem vento. Quando você chega ali em Cacilha, tem um. Ali no centro de Cacilha mesmo também tem ali. Quando você vai chegando perto do restaurante, tem um lugar ali que você fizeram um. Ela desvia, eu vou por ele, inclusive, porque eu sou levinho. Perdoe, Senhor. Mas caminhar por fé é não enxergar o vidro, mas saber que Jesus está segurando. Ei, olhe para cá. Jesus não vai botar no chão antes de você dar o passo. Primeiro você dá o passo, depois ele coloca o chão. À medida de que eu vou caminhando, os lugares vão se firmando. Ei, você dá um passo e ele coloca o chão, e aí você se firma. Você dá outro passo e ele coloca o chão, aí você se firma. Caminhar com Jesus é caminhar na certeza que ele tem uma palavra para mim e para você. Pastor, e quando eu não tenho coragem de ir, ele levanta um farol. Ele levanta um faraó que não conhece nem José e nem o Deus que José servia. E aí o que ele faz? Ele começa não, esse povo cresceu demais, vai que alguém... É tão interessante isso, eu fiquei meditando nisso, porque o Egito está com medo do crescimento deles. O Egito está com medo do crescimento deles, irmãos. Provavelmente o crescimento deles foi tão grande que se há uma rebelião ali, eles tomam lugar. E aí eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Se o lugar que você está, você precisa se rebelar para tomar, não faça isso. O que é seu, você vai conquistar. Houve uma época no Rio de Janeiro que, lembra?
saiu aquela canção, né? Eu tomo posse. Irmão, tinha gente que saía do culto, botava a mão no carro do irmão e tomava posse do carro do irmão. Irmãos, eu não ia falar, irmão. Eu não ia falar, mas eu preciso, irmão. Aleluia. Domingo nós fomos almoçar. Eu não vou falar a pessoa, porque não vou constranger. Apóstolo, ele viu um carro, apóstolo, uma BM linda. Meu Deus. Aleluia. Aí ele falou assim, eu recebo, e ele não viu que eu estava vendo ele botando a mão no carro, ó, e tomando posse do carro dos outros. Depois eu chamei ele de canto e falei, irmão, eu vi. Mas lá no dia deixa de tratar, não? Não tava. Ele botou a mão de leve, irmão, aqui, ó. Tipo, beatbox, né, que faz aqui em Portugal, né, que rouba a carteira dos outros. Beatbox, é isso mesmo que vocês ouviram. Só deu só um toquezinho. Eu falei, eu vi, mano, eu vi. Vai tudo no carro também, cara. Tu vai arrumar batalha espiritual pra tua vida. Tá acostumado. Irmãos, se é seu, vai chegar. Guerrear não é ocupar o lugar de alguém. Batalhar pelas promessas não é roubar o lugar de ninguém. Talvez o seu grande almeja é ser um pastor e de repente você está de olho na minha vaga. E eu te digo que aqui ao redor deve ter umas 5, 6 igrejas. E se você for abrir mais uma, será mais uma igreja. Porque o que mais tem aí fora é gente precisando de igreja. Tem muito mais ovelha do que pastor. Então a gente não precisa do lugar todo. Para que a promessa se cumpra, eu não preciso derrubar ninguém. Para que a promessa, entenda isso, no reino, não precisa que um pastor, irmãos, a gente não pode se alegrar com a queda de um pastor. A gente não pode se alegrar com a queda de um ministro. A gente não pode se alegrar com a queda de um cantor. Porque na verdade nós estamos perdendo o nosso próprio exército. Nós precisamos celebrar quando abre uma nova igreja, quando se levanta um novo cantor, quando alguém se torna conhecido. É onde nós deveríamos estar celebrando. Ei, você cresceu tanto que o lugar já não te cabe mais, mas você ainda não enxergou isso. E aí Deus levanta um faraó para aumentar a carga de trabalho, para que você não possa fazer aquilo que você costumava fazer. Porque quem aumenta a carga de trabalho não é Jesus, é faraó. Não é porque eu quero cultuar, é porque você está desocupado. Vamos botar mais trabalho. Agora eu não vou dar mais que é o barro, não. Vocês vão ter que catar e fazer a mesma quantidade de jogo, para que não haja tempo para você cultuar. Está na hora de nós rompermos. Está na hora de nós rompermos. Não seja você alguém que fica parado no lugar da onde Jesus já falou, ei, avance. É nítido. Quem tem visão espiritual sabe que é nítido o que eu estou falando aqui. Tem pessoas que já eram para ter ido, mas ainda estão. Tem pessoas que já eram para estar voando e ainda estão presos, acorrentados a lugares. Ei, às vezes o teu Egito é o sentimento que ainda amargura você e te prende, te romper. Às vezes você está agarrado numa capa. Às vezes, sabe o que às vezes você não rompe aqui nessa nação?
Você está agarrado naquela casa lá no Brasil, que você não tem intenção nenhuma de voltar para lá, mas você não vende. Pastor, mas eu batalhei tanto para comprar aquela casa. Irmão, deixa eu falar para você. A casa da minha mãe era um lugar maravilhoso de morar. Agora eu fiquei sabendo, botaram uma barricada da boca de fumo de frente para casa. O valor da casa, ó. E aí a gente não pode romper num lugar enquanto a gente não larga o outro. A gente não rompe enquanto a gente... Irmão, para romper uma coisa você vai precisar abrir mão. A gente quer que o céu se abra em Portugal, mas a gente está agarrado no céu do Brasil. A gente quer que as coisas aconteçam em Portugal, mas a gente... aquele lugar, aquele... Irmão, me perdoe, mas eu tive algum tempo atrás no Brasil. E eu percebi uma coisa. Eu passei naquele tio do botequim, que no Brasil a gente chama de botequim. Não sei como é que chama na sua terra, mas lá no São Gonçalo é botequim. O mesmo tio do botequim está lá tomando a mesma cachaça todos os dias. Aquela tia que toma café, que é a repórter do bairro, continua na mesma janela, vigiando a vida de todo mundo. Aquele cara continua saindo no mesmo lugar e você está agarrado a esse lugar, quando Deus já te arrancou, mas as suas emoções ainda estão presas lá. Está na hora de você libertar-se das suas emoções e começar a viver aquilo que Deus te chamou para viver. Vamos avançar. Vamos avançar. Vamos romper. Ei, eu estou falando para você, eu não sei o que você vai precisar fazer, mas você precisa reconhecer que você precisa avançar. Casamentos que não rompem, porque não cortam o cordão umbilical. Porque a Bíblia diz, deixará. Apóstolo, ela gosta desse assunto. Apóstolo, o que é deixar? Me explica. Baixa aqui um pouquinho, só para eu entender. No hebraico, essa palavra tem que ser abandonar. Mas não é o abandonar como nós hoje temos esse sentido, né? De fazer pouco caso. Mas deixar no sentido de diminuir os vínculos daquela família. E não é cortar a relação. Diminuir vínculo é diminuir a quantidade de emoção e de relacionamento para que você possa investir no seu relacionamento atual. Não tem como ter 100% dos dois lados. Mas ela está dizendo que para investir no lugar eu preciso parar de investir no outro. Diminuir o grau de investimento. A gente não pode relação com a família anterior, porque nós devemos essa família, como você bem disse, né? Aí eles frutificaram, aumentaram, então eles deixaram valores para as próximas gerações. Então nós agradecemos a quem nos semeou, mas agora eu preciso de muito mais energia, recursos para poder investir na minha nova família. Então se meu coração está completamente lá, eu não vou ter como dar à minha família atual, porque eu já tenho dado para trás. Entendeu? A aposta vai pregar outro domingo. Vai falar sobre família, vai fazer um culto da família, amém? Amém! A minha esposa já tinha falado isso comigo e agora foi a revelação total. Vou ficar aqui uma hora, vou sentar aqui na primeira fileira, vou gravar a mensagem, como eu estou fazendo aqui, e vou ler, vou ouvir e vou reouvir. Porque tem coisas, irmão, que a gente faz, como é que é a palavra? Que é quando a gente faz sem perceber. Inconscientemente. E a gente vai vivendo um ciclo inconscientemente. E aí quando a gente escuta um tipo de palavra dessa, nos empurra para frente. E é sobre isso, irmãos. Tem gente que não consegue romper no casamento porque não corta o cordão umbilical. Não consegue viver o que Deus chamou para viver porque ainda está agarrado em certas coisas. E é o que Jesus disse quando for questionado sobre o odre. Não se põe vinho novo em odre, porque o vinho novo está num processo de fermentação, gente. O odre precisa ser novo, porque o odre novo expande com a fermentação. E aí, deixa eu te falar uma coisa. E aí às vezes a gente está preso em alguns pensamentos antigos e o vinho novo está vindo e está
está expandindo dentro da gente e a gente está tentando segurar a fermentação. E aí é por isso que rompe e perde. E aí a gente fica agarrado. Ah, mas Deus fazia assim lá atrás. Meu irmão, esquece isso. Deixa de ser cabeça dura. Não, porque antigamente o símbolo de um bom pastor era aquele que chegava de terno e gravata. Oh, aleluia, glória a Deus. Ah, não, um músico sobre o palco de boné, não, está repreendido, é Satanás puro, não pode. Irmão, vamos parar com esse negócio, irmão. A gente precisa romper com alguns laços. Muda a estação, muda-se a roupa. Aí às vezes tu tá julgando, o menino tá aqui de boné, tá daí olhando, aí deixa de receber durante o louvor porque o menino tá aqui de boné. Rapaz, esse menino tem vida com Deus, cara. Eu conheço a família dele. É alguém que cuida do lar como ninguém. É um menino que é responsável como ninguém. E aí você deixa de receber o que Deus está fazendo através da vida dele, porque você está olhando para a pessoa dele, porque não porque ele está fazendo algo de errado, mas aquilo que você julga ser errado. E não tem parâmetro bíblico nenhum para dizer que o que ele está fazendo é errado. E aí você olha para a aparência e diz, não, assim não pode, eu não aceito. Quem é disse que você pode aceitar ou não, gente? Mano, quem somos nós como medidores de quem Deus pode usar ou não? Está na hora da gente romper também com algumas religiosidades para que o Espírito Santo possa ter liberdade de agir na nossa vida. Está na hora de a gente de se largar algumas coisas, sabe? Aquele negócio de, não tem que ser assim, não tem que ser assim. Se não for assim, não pode. Não, mas tem que ir por aquela canção. Se não for aquela canção, ele não vem. Irmãos, ele vem quando quer. Pode estar uma música mais feia que for. E se ele resolver vir, ele vem, porque não é eu que estabeleço, mas é ele que sabe quando vem. É ele. Tempo e hora. Aí já viu aquela. Acho que a gente poderia até mudar aquela canção que diz que seja hoje, que seja agora, a gente deveria cantar. Por que não hoje? Por que não agora? Vem, derrama o seu espírito. Porque que seja hoje não sou eu que estabeleço. É ele. Que a gente pode estar cantando qualquer outra canção e ele resolveu vir. Quem sabe num culto como esse, o Espírito não desce aqui, pega um adolescente como esse, pega as crianças que estão lá dentro, fazendo aula e começa a batizar com o Espírito Santo. Isso é com ele, é ele que determina quando acontece, irmão. O que precisa é eu e você estarmos atentos no lugar aonde ele quer que estejamos. Agora, quando vai agir, o de repente é com ele. O tempo é dele, a hora é dele, é ele que faz, é ele que acontece. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tudo é para ele, eu estou com ele. A liberdade é dele. É ele que faz crescer, é ele que faz entrar, é ele que faz sair, é ele que diminui, é ele que acrescenta, porque a casa é dele. Eu gostaria que você nessa manhã tivesse a percepção espiritual se o lugar que você está é o lugar de escape ou é o lugar onde Deus te chamou para estar. Você precisa ver isso. Ei, não arrombe portas. Não arrombe portas. Não tente entrar por portas que Deus não abriu. Mas também não tente ficar em lugares que Deus já fechou a porta. Às vezes olha para a pessoa que está do seu lado e diz, vamos? Se coloca sobre os seus pés e fala para ela, vamos? Vamos romper? Vamos romper?